Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Primeiramente, boa noite, começando o nosso aulão agora, nesse momento, às 19 horas, desse dia 21 de julho. Eu sou o professor Ricardo Sarmento, vocês já me conhecem, da matéria de Direito Empresarial, e vamos dar uma reforçada nessa reta final da nossa preparação para o exame de ordem, resolvendo algumas questões. Algumas dessas questões foram abordadas no próprio exame e outras foram elaboradas pela nossa equipe aqui do Vilaça Cursos Estudar para a OAB. Tá bom, gente? Tô vendo aqui o chat já bombando aqui, muita gente falando, dando seu oi, dando seu boa noite e tal. Eu tô vendo aqui os comentários de vocês, só que eu não vou conseguir parar para responder um por um, tá? Mas deixo um beijo para vocês, um abraço, tá? Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse momento, de poder participar dessa preparação para o exame de ordem de vocês, desses estudos, né, que vocês estão empenhados, principalmente agora nessa reta final, e deixar também o código da nossa aula, dessa nossa aula de hoje. O código é META, ok, meus amigos? META, META. Vamos lá. Ok, gente? Vamos começar? Vou jogar aqui o slide na tela para a gente responder aqui essas questões. Deixa eu... Opa, teclado aqui, pá, câmera, ok, pá, tela, ok, tudo certo. Sou meio devagar para essas coisas, tá bom? Mas vamos lá. Bem, gente, essa primeira questão ela foi abordada no 40º exame de ordem, tá? No ano de 2024, agora esse ano, certo? E essa questão ela diz o seguinte: a partir de 2022, a possibilidade de o local de exercício da atividade empresarial ser virtual passou a ser reconhecido no Código Civil. O que quer dizer isso, meus amigos? Vejam, existem empresários, né, pessoas que desenvolvem atividade empresarial, que não se utilizam de um ponto físico, tá? De um local físico para exercer essa atividade. Elas exercem essa atividade virtualmente, através de um site, através de uma plataforma, de uma rede social, de algo nessa natureza. Lógico, isso é um avanço, é uma mudança das relações humanas, das relações comerciais, por consequência, e isso não é um problema, muito pelo contrário, isso é natural, né? O avanço da tecnologia, a mudança da dinâmica das relações humanas, né? E, consequentemente, das relações comerciais, ok? Mas o legislador, né, atento a essas mudanças, resolveu positivar essa situação, né, prevê na lei essa utilização, né, de um ambiente eletrônico, de um ambiente virtual para o exercício da atividade empresarial, tá bem? Mas voltando aqui à questão, trazer aqui para vocês, a questão fala o seguinte: a respeito desse tema, assinale a afirmativa correta. Opa, afirmativa correta, a questão que é a afirmativa correta, então só tem uma correta aqui, tá? Muitas vezes a questão pede a afirmativa incorreta. Então, prestem bastante atenção nesse ponto. Letra A. Se o empresário ou a sociedade empresária exercer a empresa em local virtual, tal local é denominado pelo Código Civil de estabelecimento virtual, com o mesmo significado jurídico de estabelecimento propriamente dito, puramente dito. B. Ao contrário do local físico do exercício de empresa, se ele for virtual, a fixação do horário de funcionamento competirá ao município, observada a regra geral de qualquer horário ou dia da semana, inclusive feriados. Bem, vocês já viram alguém ter horário para funcionamento de um site, por exemplo, de um ambiente virtual para a realização de compras, para a realização de negócios? Não, né, gente? Então, já elimina logo de cara essa letra B aí, tá? Você pode comprar a hora que você quiser num site, por exemplo, até pela madrugada. Lógico, a gente sabe que a mercadoria, o pedido só vai ser aprovado, ou protocolado, melhor dizendo, né, ser despachado quando os funcionários, quando os agentes estiverem lá no seu expediente, né, no funcionamento daquela empresa. Mas a questão do funcionamento, não tem essa regra, tá? O ambiente virtual não tem funcionamento no horário para funcionamento, tá bom? E letra C. Quando o local em que se exerce a atividade empresarial for virtual, o endereço informado para fins de registro poderá ser, conforme o caso, o endereço do empresário individual ou o de um dos sócios da sociedade empresária.
D. A escolha do local virtual de exercício da empresa impõe ao empresário ou ao administrador da sociedade empresária o dever de comunicar sua alteração à junta comercial nos 15 dias seguintes. Não, isso aí também não existe, gente. Não tem essa exigência, tá? Não há essa exigência de comunicação do endereço, né? Do local virtual, né? Ok? Então, não tem essa exigência, tá? Já eliminam também essa aí. Eu já dei uma pista aqui para vocês, né? Falei da letra B, falei da letra D, mas, né, temos a letra A e a letra C ainda. O que é que vocês acham? Qual seria a correta? Vou dar um tempinho aqui para vocês pensarem. Se você estiver vendo essa live depois, que essa live vai ficar gravada aqui no nosso canal do Vilaça Cursos, certo? Você dá uma pausa no vídeo e continua a analisar essas assertivas. Mas, gente, prosseguindo, digo a vocês que a resposta correta seria a letra C. Tá? Esse é o nosso gabarito, letra C, que diz o quê? Quando o local em que se exerce a atividade empresarial for virtual, o endereço informado para fins de registro poderá ser, conforme o caso, o endereço do empresário individual ou de um dos sócios da sociedade empresária. Lógico, se toda atividade ela é exercida virtualmente, preponderantemente de forma virtual, então o endereço pode ser o endereço do empresário individual. Não há problema algum, tá? Pode ser também o endereço de um dos sócios, se nós estivermos falando de uma sociedade empresária. Não há problema nenhum. Tá bom, gente? Então a resposta correta seria a letra C, tá? Mas para fundamentar melhor a nossa resolução, tá? Eu trago para vocês as seguintes considerações, tá? Letra C. Por quê? A letra C, como eu falei para vocês, ela está em consonância, né? Ela se amolda à hipótese prevista no artigo 1142, parágrafo 2º do Código Civil, que diz o seguinte: considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado para exercício da empresa por empresário ou por sociedade empresária. É aí que eu chamo a atenção de vocês uma coisa, meus amigos. Fala em estabelecimento, em complexo de bens. Muitas vezes a gente confunde estabelecimento com ponto comercial, tá? Não é isso, são duas coisas diferentes. O estabelecimento é o universo, o complexo de bens. Esses bens podem ser corpóreos ou incorpóreos. Dizem também respeito a direitos, né, a patentes, por exemplo, né, a contratos, obrigações assumidas por aquele empresário ou por aquela sociedade empresária. Tá? O ponto comercial é lá o prédio fixo, aquela loja lá, aquela casa, aquele prédio, né, aquela edificação, falando como um todo. Ok? Então, não vamos confundir isso. Mas passando aqui para o parágrafo 2º do artigo 1142, nós temos o seguinte: quando o local onde se exerce a atividade empresarial for virtual, é o nosso caso, né, dessa questão, o endereço informado para fins de registro poderá ser, conforme o caso, o endereço do empresário individual ou o de um dos sócios da sociedade empresária. É justamente o que fala aqui a assertiva C, que nós vimos. Ok? Quanto às demais? Por que as demais estão incorretas, meus amigos? Vejam, eu falei para vocês aqui sobre essa diferenciação, né, de estabelecimento para ponto comercial e tal. É aí que eu trago para vocês aqui, o parágrafo 1º do artigo 1142, aqui na letra A. Vejam só. O termo estabelecimento comercial compreende todo o complexo de bens organizado para exercício da empresa, por empresário ou por sociedade empresária, como falei para vocês aqui no caput desse artigo que está em tela. Tá? Então, esse estabelecimento comercial ele não se confunde com o ponto comercial, como eu disse a vocês. Tá? Né? O local onde se exerce a atividade empresarial, que pode ser físico ou pode ser virtual, conforme previsto no artigo 1142, parágrafo 1º, que fica como objeto de leitura para vocês, tá? Não vou ficar lendo os dispositivos legais aqui para não tomar o tempo de vocês, não tornar essa aula maçante e cansativa. Então, o que eu fizer referência aqui na resolução das questões e falar para vocês, grifem lá no Vademecum, leiam esse dispositivo legal, que vai ser de grande importância para o estudo de vocês, tá bom? Bem, prosseguindo aqui, a questão
da limitação, da regulamentação do funcionamento do local, né, onde se exerce a atividade empresarial, certo? Essa questão aqui, tá? Essa assertiva, melhor dizendo, fala desse poder de polícia do município, tá? Compete à autoridade municipal, ok? Porém, esse controle é feito apenas na hipótese de um ponto comercial físico. Foi aquilo que eu falei para vocês. Não há sentido de você controlar, de você limitar o horário de funcionamento de um site, de uma plataforma virtual, que você pode acessá-la de qualquer lugar, a qualquer hora, basta ter o sinal de internet, né, a conexão com a internet. Ok, meus amigos? E aí eu destaco para vocês aqui o parágrafo 3º, ainda lá daquele artigo 1142, tá? O parágrafo 3º ele diz o seguinte: quando o local onde se exerce a atividade empresarial for físico, vejam, não está falando em estabelecimento, está falando em local, tá bom? A fixação do horário de funcionamento competirá ao município. Beleza? Ok? É a competência do município, mas diz respeito apenas a um local físico de funcionamento daquele estabelecimento comercial. Tá bom, gente? E letra D, falei para vocês, não tem essa exigência, né, no ordenamento jurídico. Isso aqui não precisa dessa comunicação que foi relatada na letra D. Tá bom, meus amigos? Então vou passar um pouco adiante, tá bom? Vou passar um pouco adiante para outra questão, para a próxima questão que nós vamos resolver, deixando um abraço para todos que estão aqui conversando, falando aqui no chat, tá? Tô ligado aqui em vocês e vamos que vamos adiante. Tá ok, gente? Vamos lá. A próxima questão, meus amigos, também do 40º exame de ordem. Essa questão, ela fala sobre direito societário, teoria geral do direito societário, certo? E ela diz o seguinte: 4 pessoas naturais constituíram a sociedade para exploração de prestação de serviços de entrega domiciliar, mas não se preocuparam em arquivar o documento particular de constituição em qualquer registro, ou seja, o documento que materializou aquela sociedade que foi criada, tá? Esse documento ele tem que ser levado a registro, tá bem? Esse contrato social, tá? Tem que ser levado a registro aonde, meus amigos? Na junta comercial do estado onde se situar a sede daquela sociedade. Ok? Aqui no estado de Alagoas, nós temos a JUSEAL. Em São Paulo, nós temos a JUSESP. No Rio de Janeiro, nós temos a JUSERJ. Por aí vai. Tá bom? Então, considerando a situação dessa sociedade e as disposições legais aplicáveis, assinale a afirmativa correta. Novamente, a afirmativa correta. É o que pede aqui na questão. Tá? Letra A. Ela se rege pelas normas da sociedade em comum e, subsidiariamente, no que forem compatíveis, pelas normas da sociedade simples. Letra B. Ela se rege pelas normas da sociedade em conta de participação e, subsidiariamente, e no que forem compatíveis, pelas normas das sociedades por ações. Gente, logo de cara aqui. Alguém falou em ações aqui nessa questão? Ninguém falou em ações, muito menos em sociedade em conta de participação. Tá? Então já elimina essa letra B logo de cara, tá bom? Elimina a letra B. Vamos voltar aqui. C. Ela se rege pelas normas da sociedade simples e, subsidiariamente, e no que forem compatíveis, pelas normas da sociedade cooperativa. Não, meus amigos, tirem sociedade cooperativa daí. Isso é algo bem específico, entendeu? Sociedade cooperativa é algo bem específico. Não vai ser uma regra geral, como é o caso aqui. Se é uma sociedade que foi constituída e não teve seu ato constitutivo, seu contrato social levado a registro, né, ela vai ser regida pelas normas gerais, que não são as normas da sociedade cooperativa, tá bom? Então já elimina também a letra C. Vamos voltar aqui. E letra D, ela se rege pelas normas de companhia. Opa, pelas normas de companhia, gente, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês. Vocês vão ver a minha cara aqui várias vezes que eu vou voltar e quero olhar para vocês, tá bom? Companhia, meus amigos. Companhia é sociedade por ações, tá? Tá lá regido pela lei número 6.404 de 1976, ok? Companhia, sociedade anônima, sociedade por ações, tá? Mesma coisa, companhia, sociedade anônima, ok? Dizem respeito à mesma coisa com nomenclaturas diferentes, tá bom? Então, já elimino aqui também para vocês a letra
D. Eu acho que eu já eliminei tudo praticamente aqui, deixei já a resposta na mão de vocês, né? Não dei tempo nem de vocês pensarem. Mas, já que eu fiz isso, então vamos passar aqui logo pro gabarito e falar que a resposta correta é a letra A, ok? Como eu falei para vocês. Mas, para fundamentar a nossa resposta, e resolvendo aqui a questão de uma forma global, porque a resposta já elimina essas outras assertivas aqui, como eu falei para vocês, vejam só. Partindo do pressuposto de que a sociedade em questão ela possui um ato constitutivo, beleza, ela tem um ato constitutivo que não foi levado a registro, né? O qual não foi arquivado, levado a registro, mesma coisa, tá? Estamos diante de uma sociedade em comum. Opa, sociedade em comum. Aquela cujo ato constitutivo não foi levado a registro. Beleza? Sociedade de fato. Essa aí nem tem um ato constitutivo. Ela só tem a factio societatis, vamos dizer assim. A vontade de constituir uma sociedade. A ação. Tá? Mas o ato constitutivo ela não tem. É diferente do que acontece aqui nesse caso da questão. Tá? E o ato constitutivo existe, mas não foi levado a registro. Então, estamos diante de uma sociedade em comum, cujo regramento poderá ocorrer de forma subsidiária pelas regras da sociedade simples. Tá? E de onde é que nós tiramos essa conclusão? Do artigo 986 do Código Civil, que ele diz o seguinte: enquanto não inscritos os atos constitutivos, reger-se a sociedade, exceto por ações, nós falamos lá por ações, né? Por ações em organização, pelo disposto neste capítulo, observadas subsidiariamente e no que com ele forem compatíveis as normas da sociedade simples. Ok, meus amigos? Então, temos a sociedade em comum, tá? Que vai ser regida, enquanto esses atos constitutivos não forem arquivados, tá? Não forem inscritos, ela vai ser regida, no que for compatível, logicamente, pelas normas da sociedade simples. Está ali, artigo 986, tá bom? As demais, como eu falei para vocês, estão incorretas, né? Justamente por conta dessa expressa previsão legal, essa expressa e taxativa previsão legal. Ok, meus amigos? Então, passamos adiante, falamos agora sobre direito societário e vamos para a nossa terceira questão de hoje, tá? Uma questão que envolve o quê, meus amigos? Ela envolve direito da propriedade industrial. Lei número 9.279 de 1996. Um assunto que eu digo a vocês que é bastante interessante da gente estudar, porque é algo que muitas vezes a gente não lida na prática. Mas é algo bem importante, porque envolve vários institutos, várias coisas que a gente convive, mas não se dá conta. Não se dá conta, por exemplo, que aquilo ali foi um dia, aquilo que é conhecido para nós, que é corriqueiro na nossa vida, foi uma invenção. Foi um modelo de utilidade. Aquela marca que é utilizada ali, para a utilização daquela marca, nós temos uma série de direitos, uma série de proteções, de instrumentos, tá? De disposições legais que disciplinam aquela relação, que disciplinam o uso daquela marca. Ok? Então, bem interessante. Recomendo a leitura da lei. Eu já ia recomendar mesmo, na verdade, que já é o objeto do nosso estudo, mas leiam a lei número 9.279 de 96, bastante importante, tá bom? Mas antes disso, eu vou tomar uma aguinha aqui, porque eu já estou com o bico seco, tá? Vamos tomar uma aguinha rapidinho. E continuar o nosso estudo, tá bom? Vamos lá, vou jogar aqui na tela para vocês. 40º Exame de Ordem Unificado. E a questão diz o seguinte: os cientistas Pio Alves e Cardoso Moreira desenvolveram dois produtos que reúnem os requisitos de patenteabilidade, ou seja, requisitos de novidade, tá? De atividade inventiva e de aplicabilidade industrial. São os requisitos da patenteabilidade. Novidade, algo novo, algo que não existia, algo que não era conhecido pela comunidade acadêmica, científica, né? Atividade inventiva, algo que não surgiu do nada, algo que não foi descoberto assim por acaso. Foi o resultado de estudos, experiências, ensaios, treinos e seus congêneres, tá? E aplicabilidade industrial, algo que pode ser produzido numa escala industrial, que pode ser comercializado, tá bom? Tá tudo lá na Lei 9.279. Mas, voltando aqui à questão,
desenvolveram 2 produtos que reúnem os requisitos de patenteabilidade e reivindicaram a autoria perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é a autoridade competente para conceder patentes, para conceder o registro de desenho industrial, para conceder o registro de marca, ok? E outras questões ligadas ao direito da propriedade industrial, autarquia federal, tá bom? O primeiro objeto, o primeiro produto, recebeu registro de patente na categoria de invenção. E o segundo, a patente na categoria de modelo de utilidade. Beleza. Assinale a opção que indica o privilégio de exploração que as patentes assegurarão aos autores. Em ambos os casos, vai ser um privilégio temporário. Ou, letra B, um privilégio vitalício, enquanto eles viverem. C, um privilégio perpétuo até a 3ª geração de descendentes dos autores. Misericórdia. E letra D, temporário, para Pio Alves, autor da invenção, e vitalício para Cardoso Moreira, autor do modelo de utilidade. E aí, meus amigos? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Eu tirei uma onda aqui já com a letra C, acho que vocês já desconfiaram que não é ela, né? Mas tudo bem. Vamos lá, letra A, letra B ou letra D? E aí, gente? Dá um tempinho aqui para vocês pensarem, pausarem um vídeo, pensarem um pouquinho, tá? Mas digo a vocês aqui que a resposta correta seria a letra A. Uma resposta bem simples, assim, bem genérica, mas que nós vamos dissecar um pouco mais adiante, como eu vou mostrar para vocês agora, tá? Resposta correta, letra A. Não tem essa questão de vitalício nem de perpétuo, não, viu? É temporário, mas vou dizer a vocês o porquê. Letra A, né? Como falei para vocês, tá? As patentes concedidas à invenção e ao modelo de utilidade encontram os seus respectivos prazos de vigência previstos no artigo 40 da Lei nº 9.279, de 1996. Vejam só. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 anos. E a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 anos, contados da data do depósito. Ok? Então, nós temos aqui um privilégio temporário para ambos os casos, tanto para a patente de invenção quanto para a patente de modelo de utilidade. Esses prazos aqui, meus amigos, eles são também improrrogáveis, tá? Vale lembrar e destacar esse ponto, tá? São prazos improrrogáveis. Prazo de 20 anos e de 15 anos. Ou seja, ambos são temporários, não são vitalícios, consequentemente, e muito menos perpétuos, tá bom? Então, essa é a resposta da nossa questão. Ok, meus amigos? Vamos adiante, vamos lá. Vamos passar para a próxima, tá? Essa questão aqui, gente, ela fala sobre direito falimentar. Ou seja, nós vamos utilizar os conhecimentos, vindos da Lei nº 11.101 de 2005, as regras previstas nesta lei. Vejam só. O juiz da falência da Sociedade Empresária Refrigeração Abaíra Ltda determinou que o administrador judicial ficasse responsável pela guarda dos bens arrecadados. O administrador judicial, entretanto, apresentou justificativas que o impossibilitavam de assumir tal encargo. Qual é a situação fática aqui que essa questão nos traz? Vejam, vocês têm uma sociedade empresária que foi decretada falida, ou seja, tem um processo falimentar dessa sociedade. Já foi nomeado um administrador judicial, que é um profissional, uma pessoa que pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica, nomeado pelo juiz do processo falimentar, que vai ser uma espécie de ligação, de pessoa de confiança do magistrado, que vai ligá-lo, nessa questão do processo, ao devedor, conjuntamente, com os credores também. Ok, meus amigos? Então, o administrador judicial ele faz essa ponte, essa ligação entre o juiz e as partes, os credores e o devedor. Ok? Então, esse administrador judicial, ele apresentou justificativas dizendo que não poderia guardar os bens arrecadados, os bens que foram
vamos dizer assim, juntados, que foram catalogados, que foram listados para que sejam alienados e que o produto dessa venda seja revertido em favor dos credores, tá? O dinheiro seja repassado, distribuído para a satisfação dos credores. Então, foi proposto ao juiz que os bens situados fora do estabelecimento da massa falida ficassem sob a guarda do senhor Belmonte, conhecido empresário da comarca, e sob a responsabilidade do administrador judicial. Para os bens situados dentro do estabelecimento, inclusive o próprio imóvel, propôs o administrador judicial que a senhora América Dourada, ex-administradora da sociedade e representante da falida no processo, fosse nomeada depositária dos bens. E aí, meus amigos, sobre essa proposta do administrador judicial, né, qual seria a correta? Afirmativa correta. Letra A. É ilícita, porque é uma atribuição legal e personalíssima do administrador judicial ter os bens arrecadados do falido sob a sua guarda. B. Deve ser acatada. Ok, pois é permitido que os bens arrecadados fiquem sob a guarda da pessoa por ele escolhida e sob sua responsabilidade, podendo também qualquer dos representantes do falido ser nomeado depositário desses bens. Letra C. Deve ser rejeitada, ante a vedação legal que o falido ou qualquer de seus representantes seja nomeado depositário de quaisquer bens. E letra D. Deve ser aceita somente se os depositários indicados, no caso o seu Belmonte e a senhora América Dourada, prestarem caução antes de serem emitidos na posse desses bens. E aí, meus amigos, qual seria a resposta correta, gente? Letra A, letra B, letra C ou letra D? O que vocês me dizem aí, tá? Tá aí para vocês a análise aqui da letra A e da letra B. E aqui a letra C e a letra D. Aquele tempinho para vocês pensarem, alguns segundos. Vou ficar falando aqui para atrapalhar vocês, para tornar tudo mais difícil. Brincadeira, gente, brincadeira. Mas vejam só, resposta correta, gente. Qual será? A letra B. Gente, essa proposta ela é válida. Tá? É possível, sim, que o administrador judicial, justificadamente, né, se ele não tem condições, né, não tem possibilidade de ser o depositário desses bens, ele pode designar, escolher outras pessoas, tá, para que funcionem, para que exerçam o encargo de depositários fiéis desses bens do falido. E, inclusive, é possível também que o próprio falido, né, ou um dos seus representantes, ele seja nomeado depositário fiel também. Não há problema. Vejam só, eu destaco para vocês aqui o artigo 108, parágrafo 1º da Lei nº 11.101 de 2005. Vejam só. Ato contínuo é a assinatura do termo de compromisso, né, o termo de compromisso que é assinado pelo administrador judicial, ele efetuará a arrecadação dos bens e documentos e a avaliação desses bens, tá? Avaliação do ativo, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem, né, diante das peculiaridades do caso. Alguns bens podem ser avaliados ou exigem que sejam avaliados de uma forma unitária, separadamente. Outros podem ser avaliados em bloco, né, em lote, vamos dizer assim, que facilita o procedimento também. Requerendo ao juiz, para esses fins, as medidas necessárias. Aí vamos para o parágrafo 1º. Os bens arrecadados ficarão sob a guarda do administrador judicial ou de pessoa por ele escolhida. Olha só, ficarão sob a guarda dele ou de pessoa por ele escolhida. No caso aqui, ó, o senhor Belmonte e a senhora América Dourada, que se encaixa aqui, né, nessa questão de representante do falido. Mas voltando aqui, sob responsabilidade do administrador, podendo o falido ou qualquer de seus representantes ser nomeado depositário dos bens. Ou seja, meus amigos, aqui o administrador judicial ele escolheu duas pessoas. Essas pessoas podem exercer esse encargo, tá? Que é conferido ao administrador judicial, mas com autorização dele, e ainda sobre a responsabilidade dele. Como assim, professor?
Imaginem que algum ou alguns desses bens venham a ser extraviados, venham a ser inutilizados, deteriorados. De quem vai ser a responsabilidade? Dessa pessoa que atuou como depositário ou do administrador? Do administrador. E ele, possivelmente, provavelmente, né, futuramente, ele poderá entrar com ação de regresso contra o causador do dano. Mas a responsabilidade aqui, perante o juízo falimentar, o processo falimentar, é do administrador, ainda que o bem esteja sob a guarda de uma outra pessoa por ele indicada. Tá bom, meus amigos? Então, é plenamente possível essa situação aqui prevista na letra B, tá bom? Deve ser acatada, perdão. Pois é permitido que os bens arrecadados fiquem sob a guarda da pessoa por ele escolhida e sob a sua responsabilidade, podendo também qualquer dos representantes do falido ser nomeado depositário dos bens, tá bom? Então, vamos adiante, resolvida a questão, tá certo? Como falei para vocês aqui, e vamos para a próxima. As anteriores, deixa eu só voltar aqui rapidinho para vocês para dar uma última explicação. É ilícita, fala aqui na letra A, porque uma atribuição legal é personalíssima. Não, não é personalíssima. Pode ser delegada a outra pessoa, mas ainda sob a responsabilidade do administrador. Ok? Letra C, deve ser rejeitada ante a vedação legal. Não, não existe vedação legal para isso. Deve ser aceita somente se os depositários indicados eles prestarem caução. Não, não tem essa exigência na lei, tá? Não precisa, ok? Então, por isso que estão incorretas. Mas, passando adiante aqui, meus amigos, vamos falar aqui sobre recuperação judicial, ainda falando da lei número 11.101 de 2005, tá? Com esse diploma legal em mãos. E essa questão, uma questão inédita, tá? Como eu falei para vocês, elaborada aqui pela equipe do Estudar por AB, ela fala o seguinte: um determinado credor de sociedade empresária, sob regime de recuperação judicial, lhe procura em seu escritório, narrando condutas praticadas pelo administrador judicial, que ocorreram no âmbito do processo, daquele processo de recuperação, né? As quais reputa como ilegais. Que condutas foram essas? Como é que esse administrador ele agiu ilegalmente? Veja, vamos ver só, aqui no primeiro caso. Incentiva a conciliação e mediação entre credores e recuperanda. O administrador judicial ele ficou o quê? Incentivando que as partes fizessem um acordo. A empresa sobre recuperação judicial, essa sociedade empresária, e o credor. Tá? 2. Substituição, no âmbito administrativo da empresa, nomeada pelo magistrado, do profissional responsável pela condução do processo. O que seria isso, meus amigos? Substituição no âmbito administrativo da empresa nomeada pelo magistrado, do profissional responsável pela condução do processo. Como eu falei para vocês anteriormente, no início, o administrador judicial ele pode ser uma pessoa física ou pode ser uma pessoa jurídica. Beleza? Na hipótese de ser uma pessoa jurídica, o que é que vai acontecer? Essa pessoa jurídica ela pode ter vários profissionais que desempenhem esse encargo, essa função de administrador. Só que, naquele determinado processo, ela vai designar uma pessoa. Tá? Vai designar o seu administrador. E esse administrador, ele só pode ser trocado, substituído, tá? Com autorização do juiz. Vejam que aqui na questão, já estou dando muita pista para vocês, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Vejam que aqui na questão ele está falando de um âmbito administrativo da empresa, ou seja, internamente. Então, vamos adiante. Não vamos falar muita coisa agora não. Vamos para a terceira. Proposição de regras sobre as negociações realizadas entre devedor e credores. Ou seja, ele está propondo, está dando sugestões de como essas negociações elas podem ocorrer. A negociação entre o devedor e seus credores. Ok? Quarto, receber e abrir a correspondência dirigida ao devedor. Curioso, né? Tá recebendo e abrindo a correspondência. Oh, que danadinho. Beleza. Então vamos adiante. Você, como advogado ou advogada, especializado em direito falimentar e recuperação judicial, explica ao seu cliente que, letra A, não há ilegalidade nas condutas perpetradas pelo administrador judicial, visto que são amparadas e até mesmo incentivadas pela Lei nº 11.101 de 2005. B. O incentivo, a conciliação e mediação entre esses credores e a recuperanda é tarefa que recai unicamente sobre o magistrado.
Só o magistrado pode incentivar a conciliação e a mediação. É isso que diz aqui a assertiva. C. Mesmo na falência, o sigilo sobre a correspondência do devedor ele permanece inviolável, até mesmo para o administrador judicial. Ou seja, o administrador judicial não pode abrir correspondência do devedor. É isso que está dizendo aqui na letra C. E D. Apenas a conduta descrita no item 2 vai de encontro com as normas contidas na Lei nº 11.100 de 2005, visto que tal substituição deve ocorrer no âmbito judicial. E aí, meus amigos, qual seria a resposta correta? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Analisem aqui a conduta, né, as situações que foram descritas aí por esse credor, né, que foram praticadas pelo administrador judicial nesse processo. Ok, meus amigos? O que é que vocês acham aí? Qual estaria correto? O que é que está errado? Existe alguma coisa errada? Está tudo errado? O que é que vocês acham aí nesse caso? Tá? Meus amigos, eu vou passar à frente, vou falar para vocês o seguinte, a resposta correta aqui nesse caso seria a letra D. Apenas a conduta descrita no item 2, lembra que eu falei para vocês lá no início, ela vai de encontro com as normas contidas na Lei de Recuperações e Falência, né? A 11.101 de 2005. Por quê? Porque a substituição do profissional designado, ela deve ocorrer no âmbito judicial. Vejam só. Fundamentando a nossa resposta, né, logicamente, eu destaco para vocês o seguinte. As condutas indicadas pelo cliente e descritas nos itens 1, 3 e 4 tratam-se de prerrogativas e deveres atribuídos ao administrador judicial, por força da Lei de Recuperações e Falência, sendo, portanto, legais. Né? Não tem problema nenhum. Vejam só, vamos para o artigo 22. Esse artigo também é de grande importância, tá bom, meus amigos? Porque fala sobre o administrador judicial, as suas competências, os seus deveres, tá? Um artigo que não pode ficar de fora da rotina de leitura de vocês. Então, o artigo 22 ele diz assim: ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do comitê. Que comitê é esse, meus amigos? Comitê de credores, tá? Além de outros deveres que esta lei lhe impõe. Eu vou aqui para o inciso 1º. A gente está falando de recuperação judicial. Só que tem alguns deveres que são comuns, tanto na recuperação judicial quanto na falência, enquanto que outros são específicos. Mas aqui no inciso 1º, a linha J, eu destaco para vocês o seguinte: estimular, sempre que possível, a conciliação, a mediação e outros métodos alternativos de solução de conflitos relacionados à recuperação judicial e à falência, respeitados os direitos de terceiros, na forma do parágrafo 3º do artigo 3º do Código de Processo Civil de 2015, tá? Então, é um dever, certo? Que cabe também, não só ao magistrado, mas também ao administrador judicial, ele buscar, ele incentivar a conciliação e a mediação entre as partes, entre o devedor e os seus credores. Gente, é um princípio basilar do nosso ordenamento jurídico, que foi fortalecido com o Código de Processo Civil de 2015, o atual CPC, que é a busca da conciliação, na mediação. Não é mais uma justiça que transmite aquela ideia de contenda, de que as coisas só podem ser resolvidas se um ganhar e o outro perder. Não. Mediante concessões mútuas, as pessoas podem chegar num denominador comum, numa situação que seja favorável para ambas. Logicamente que isso não vai prejudicar o direito de terceiros, senão é um acordo que é ilegal, é nulo, ok? Não pode ser utilizado, né, a mediação nem a conciliação não podem ser utilizadas para prejudicar terceiros, para burlar a lei. Tá? Mas são instrumentos que são incentivados, tanto no âmbito extrajudicial quanto no âmbito judicial. A busca pelo acordo, pela melhor solução. Se as partes têm autonomia para isso, elas podem acordar. Tá bom? Podem chegar a uma solução por si só ou incentivadas por um terceiro. No caso aqui, nós falamos do administrador judicial. Mas temos o conciliador, temos o mediador também. Tá bom? E o próprio magistrado, logicamente. Certo, meus amigos? Então, voltando aqui para o nosso slide.
Ultrapassamos aqui o inciso primeiro, vamos para o inciso segundo, que fala aqui dos deveres específicos da recuperação judicial. E vamos para a linha G. A linha G diz o seguinte: assegurar que as negociações realizadas entre devedor e credores sejam regidas pelos termos convencionados entre os interessados. Opa! Ou, na falta de acordo entre essas pessoas, entre esses interessados, pelas regras propostas pelo administrador judicial e homologadas pelo juiz. Ou seja, o administrador judicial ele pode propor regras, um procedimento para que o credor e os devedores possam negociar entre si. Tá? Essas regras, logicamente, vão ser homologadas pelo juiz, né, pelo magistrado do processo de recuperação. Observado que o princípio da boa-fé, logicamente, né, princípio basilar do nosso ordenamento jurídico, para a solução construtiva de consenso, né, que acarretem maior efetividade econômico-financeira e proveito social para os agentes econômicos envolvidos. Ou seja, aquilo que economize tempo, aquilo que economize valores, aquilo que traga um maior proveito econômico para ambas as partes. Ok? É isso. Então, na falência, né, um dever específico aqui na falência, nós vamos para o inciso terceiro. A linha D, né? Receber e abrir a correspondência dirigida ao devedor, entregando a ele o que não for assunto de interesse da massa. Ó, receber e abrir a correspondência dirigida ao devedor, entregando a ele o que não for assunto de interesse da massa falida. Ok? Então, gente, isso é permitido também ao administrador judicial na falência. Tá certo? Já a substituição do profissional responsável pela condução do processo, como eu falei para vocês lá, só pode ocorrer mediante autorização do magistrado, quando o administrador judicial nomeado ele for uma pessoa jurídica, conforme previsto no artigo 21, parágrafo único da Lei de Recuperações e Falências. Tá? Vejam só. O administrador judicial será um profissional idôneo, preferencialmente um advogado, um economista, um administrador de empresas ou um contador, ou mesmo uma pessoa jurídica especializada. Vocês podem ver que essas áreas de formação, né, a lei fala em preferencialmente. Por quê? Porque são conhecimentos relacionados à atividade empresarial, né? Advogado, economista, administrador, contador. Tudo isso você tem numa empresa, tá? Numa sociedade empresária, por exemplo. Mas pode acontecer também de você ter pessoas jurídicas especializadas. Pessoas jurídicas cuja função é justamente exercer essa atividade de administrador judicial. Isso está em muito crescimento, né, em grande crescimento atualmente. Tá? Aí vamos para o parágrafo único aqui do artigo 21. Opa, deixa eu sair aqui da tela. Não está indo, não? Opa, vamos ver aqui. Quem sabe faz ao vivo, já dizia o Faustão, né? Não tá indo mais não aqui pra tela. Opa, agora foi. Pensei que tinha quebrado o equipamento aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Esqueçam essa parte. Parágrafo único. Se o administrador judicial nomeado for uma pessoa jurídica, declarar-se-á, no termo de que trata o artigo 33 desta lei, o nome de profissional responsável pela condução do processo de falência ou de recuperação judicial, que não poderá ser substituído sem autorização do juiz. Tá? Foi o que aconteceu ali naquele item 2. Falou-se numa substituição no âmbito administrativo, dentro da própria empresa, né? E isso não pode ocorrer. Isso é feito com autorização do juiz. Tá bom, meus amigos? Então, resolvida a questão, vamos passar aqui à frente. Tá? Mais uma questão falando também sobre direito da propriedade industrial, voltando aqui para a lei número 9.279 de 1996, certo? A questão diz o seguinte: são objeto de proteção por parte da lei número 9.279, a LPI, Lei da Propriedade Industrial, por meio de patente ou marca. Ou seja, nós queremos saber aqui o que é patenteável, certo? Ou registrável como marca. Letra A. Obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética. B. Técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal.
o todo ou parte dos seres vivos, exceto os micro-organismos transgênicos, que atendam aos 3 requisitos de patenteabilidade, né? Novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, previstos no artigo 8º, e que não sejam uma mera descoberta. Letra D. Venda de produtos com indicação de origem, né, a sua procedência, como a qualidade determinante. E aí, meus amigos? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Qual seria a resposta correta? Aqueles segundos para vocês pensarem e vamos para a resolução. Ok, gente? Voltando aqui. Qual seria a resposta correta? Letra D, a última. Tá? A última assertiva. Venda de produtos com indicação de origem, né, procedência como qualidade determinante. Vou explicar o porquê. Cada uma dessas assertivas. Vejam só. O que seria essa indicação de procedência ou denominação de origem? Esse é um instituto que ele é protegido pela lei número 9.279, tá? Pelo Instituto do Direito da Propriedade Industrial. O gabarito da questão corresponde à letra D, que trata do conceito da indicação geográfica como qualidade determinante de um produto. Um instituto que recebe expressa proteção da referida lei, né, conforme previsto nos artigos 176 e 177, que dizem o seguinte: constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem. O que seria isso, meus amigos? Imagine um determinado produto em que o fato dele ser proveniente de uma determinada região, de um determinado país, já confere a esse produto uma qualidade diferenciada, uma qualidade especial. Eu estou falando, por exemplo, de quê? Picanha argentina, chocolate belga, né, um relógio suíço, por exemplo. Um pouco mais, voltando mais no tempo, aqui no Brasil mesmo, nós falávamos em calçados de Franca, da cidade de Franca, em São Paulo, né? Que era conhecida por produzir calçados, uma qualidade notável. Ok? Então, são produtos que, por serem oriundos de uma determinada região, de uma determinada qualidade, de uma determinada localidade, tem uma qualidade, uma característica diferenciada. Por isso, se diferenciam dos demais em relação a essa origem. Então, por que isso é previsto na lei? Por que essa situação tem essa proteção na lei? Porque esses produtos, né, podem ser objeto de imitação por outros de uma qualidade inferior, outros que são produzidos em diferentes localidades, com processos de fabricação diferentes, melhor dizendo, e serem vendidos como se tivessem essa origem. Um chocolate que foi fabricado, vamos imaginar aqui, no interior de Alagoas, por exemplo, ser vendido como um chocolate suíço. Isso é uma falsa indicação geográfica. Um gado bovino, né, gado de corte, que foi vendido, aquele corte especial, a picanha daquele boi, ser indicado como uma carne de procedência da Argentina, de um gado que foi criado em campo aberto, nos pampas da Argentina e tal, com todo aquele pasto plano para que o gado ande, se alimente e tenha sua carne macia, livre de estresse, aquela coisa toda. Mas, na realidade, esse gado foi criado numa área de encosta aqui no interior do Brasil, de um estado do Brasil. Nós temos uma falsa indicação geográfica aí nesse caso. Ok? Então, é disso que nós estamos falando. Tá? Aí eu vou aqui para o artigo 177, que fala o seguinte: considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto, ou de prestação de um determinado serviço. Tá? Se tornou uma referência, se tornou conhecido, né, pela qualidade daquele produto ou daquele serviço. Tá? Então, a resposta correta seria a letra D. Mas por que
que as letras A, B e C estão incorretas. Por quê, gente? Esses objetos que são descritos nessas assertivas, tá? Eles são expressamente excluídos do conceito de propriedade industrial, seja através da patente, concessão de registro, de marca, de registro de desenho industrial, tá? Não são compreendidos pela lei. Podem até ser protegidos por uma outra, ser configurado um outro instituto que seja protegido por um outro diploma legal, por exemplo, um direito autoral, tá? Mas não é o caso aqui de uma propriedade industrial, certo? Isso porque eles têm aqui uma expressa exclusão, né, previstos legalmente, no artigo 10, incisos 4º, 8 e 9. Esses incisos eles dizem o seguinte: não se considera invenção nem modelo de utilidade. Né? Inciso 4º, as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética. Esse qualquer aí já dá uma ideia meio de algo genérico, né? Não tem proteção. Técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como os métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal. E nono, o todo ou parte de seres vivos, naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. Vejam que é algo assim científico, algo biológico, né, estritamente biológico. Algo que não pode ser concebido como uma invenção, como um modelo de utilidade, né, um desenho industrial. Não é algo com essa aplicabilidade industrial, né, que envolva a novidade, a atividade inventiva, né, que são os requisitos para a patenteabilidade e registro. Ok, gente? Então, já eliminamos aqui, né, vocês eliminam as letras A, letra B e letra C, justamente por essa expressa exclusão legal desses institutos. Que é muito importante, meus amigos, que vocês façam também a diferenciação entre o que pode ser patenteado, que está lá na lei que é patenteável, e aquilo que não pode ser patenteável, aquilo que não é objeto de proteção, melhor dizendo, da lei número 9.279. Saber o que é e saber o que não é, tá? Para que vocês não sejam surpreendidos pela banca examinadora. Lembrando uma coisa, meus amigos, vou lembrar também no final da aula, que está chegando aqui também, que o código da nossa aula é META, ok? META. Vamos lá. Mais uma questão aqui, uma questão inédita, e essa questão diz o seguinte, meus amigos. As companhias ou sociedades anônimas, que foi o que eu falei para vocês lá no início, tá? Mesma coisa, são nomenclaturas diferentes para o mesmo instituto. Uma sociedade por ação, tá? Possuem permissão legal para a criação de valores mobiliários, ou seja, valores que compõem o seu patrimônio, valores que conferem, né, direito de crédito, valores que podem ser negociados, né, no mercado, ok? E esses valores mobiliários, logicamente, além do valor econômico que eles possuem, né, a venda, compra e venda, conferem direitos aos seus proprietários em face dessa pessoa jurídica, dessa sociedade por ações, dessa companhia, tá? Dentre as espécies de títulos emitidas pela companhia, podemos citar as seguintes, melhor dizendo, com exceção de, olha só, pegadinha aqui. Podemos citar as seguintes, com exceção de, então nós queremos aqui a alternativa incorreta. Aquilo que não é um valor mobiliário em uma companhia ou sociedade anônima. Certo? Letra A. Debentures. Vocês já ouviram falar em debentures, né? B. Letra de câmbio com valor flutuante. É um título de crédito. É isso? Será que a companhia pode emitir? Sei. Vamos adiante. Bônus de subscrição ou da subscrição. É um valor mobiliário? E letra D. Parte beneficiária. E aí, meus amigos? Qual seria a correta? Letra A, letra B, letra C ou letra D? O que vocês acham? Deixa aí vocês pensando um pouquinho. Vou tomar mais um gole da nossa água aqui.
E aí, gente, letra A, letra B, letra C ou letra D? Digo para vocês que a resposta correta, ou melhor, a incorreta, né, a alternativa incorreta que nós queremos, seria a letra B. A, C e D são valores mobiliários, são espécies de títulos emitidos pela companhia. Mas por quê? Vamos lá. Qual é a nossa fundamentação, a nossa justificativa para essa questão? Com exceção da letra de câmbio com valor flutuante, né, que sequer existe, é uma invenção aqui da questão, os demais valores mobiliários estão previstos na Lei nº 6.404 de 76. A debênture no artigo 52, bônus de subscrição no artigo 75 e parte beneficiária no artigo 46. Vejam só. A companhia pode criar, a qualquer tempo, títulos negociáveis, ou seja, títulos que podem ser comprados, vendidos, né, negociados, sem valor nominal e estranhos ao capital social, denominados de partes beneficiárias. Estranhos ao capital social, como assim, professor? O que é que isso quer dizer? Gente, quer dizer o seguinte, que o titular de uma parte beneficiária, ele não é um acionista, tá? Ele não faz parte do quadro social. Ele é apenas uma parte beneficiária, né, que tem direito a um determinado crédito, a um determinado valor em face daquela sociedade anônima. Quando aquele exercício social ele gerar lucro. Então, ele tem direito a receber um determinado valor, representado ali por aquele título, tá? Aquele valor mobiliário. Mas ele não é um acionista, tá bom? Voltando aqui. Debênture. A companhia poderá emitir debênture que conferirão aos seus titulares um direito de crédito contra ela, nas condições constantes da escritura de emissão e, se houver, do certificado. Né? Algumas debêntures elas vêm com certificado, dependendo da sua espécie, ou não. Mas tem uma escritura de emissão. Escritura de emissão seria o quê? Um registro perante a sociedade anônima de que aquela debênture ela foi emitida. Vamos lá. Vamos falar assim numa definição sucinta. O que seria uma debênture? Seria uma nota promissória, vamos dizer assim. Né? Uma nota promissória emitida pela companhia em favor de um terceiro. Com isso, ela busca o quê? Ela busca atrair valores, atrair investimentos para que possa exercer aquela atividade empresarial. Tá bom? Artigo 75. A companhia poderá emitir, dentro do limite de aumento de capital autorizado no Estatuto, né, conforme no artigo 168, lembrando que uma sociedade por ações, tá? Uma sociedade anônima, né, uma companhia, ela é formalizada, ela é instituída, criada por um estatuto social. É diferente, por exemplo, de uma sociedade limitada, tá? Que ela tem um contrato social, ou outras espécies societárias têm um contrato social. Aqui no caso das sociedades anônimas, lá na lei número 6.404, nós temos um estatuto social, que é um documento mais complexo, tá? Possui um número maior de exigências legais, de formalidades, estão lá um pouco mais extenso do que um simples contrato social, tá bom? Cada um com as suas competências, logicamente, não desmerecendo nada, não é isso, não se trata disso, tá? E esses títulos negociáveis chamados de bônus de subscrição. O que quer dizer isso? Bônus de subscrição. Vamos lá. Parágrafo único do artigo 75. Os bônus de subscrição conferirão aos seus titulares, nas condições constantes do certificado, né, o documento que representa a propriedade daquele título, tá? Direito de subscrever, ou seja, de adquirir ações do capital social, tá? Do capital social lá daquela sociedade, que será exercido mediante a apresentação do título à companhia e o pagamento do preço de emissão dessas ações. Ou seja, é um título que te dá vamos dizer assim, uma prioridade, um direito em adquirir outras ações. Praticamente isso. Entendeu? Em poucas palavras, você passa a ter o direito, passa a ter essa prerrogativa de adquirir outras ações na frente de outras pessoas. Não é qualquer interessado que vai poder, você vai estar na frente desses eventuais interessados, tá? Tem o seu direito assegurado. Quando por exemplo, essa sociedade, ela emitir novas ações.
desde que você pague, logicamente, pelo preço de emissão dessas ações, tá? Pague pela aquisição delas. É a sua participação no capital social, tá bom? Com a aquisição dessas ações. Ok, gente? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês aqui na resolução dessa questão, tá? E vou pular aqui para, acho que a última questão. Ainda estamos quase estourando aqui, acabamos de estourar o tempo de 1 hora praticamente aqui, mas vamos resolver essa questão rapidinho, tá bom? Vejam só, não vou deixar vocês na mão. O exercício de atividade empresarial possui algumas limitações em nosso ordenamento jurídico, no que diz respeito à legitimidade para fazê-lo, ou seja, nem todo mundo pode exercer atividade empresarial. Lembrando sempre que nós estamos falando de atividade empresarial, como empresário individual ou um administrador de uma sociedade empresária. Não, isso não impede, por exemplo, que você seja um acionista, um sócio cotista, tá? Você detenha cotas de uma sociedade empresária, você detenha ações de uma sociedade empresária, ainda que você seja uma pessoa legalmente impedida de exercer a atividade empresarial, tá bom? Estou falando do exercício pessoal, direto, tá? Mas voltando aqui, deste modo, algumas pessoas são impedidas de desempenhar a atividade típica de empresário, como por exemplo, quem dessas pessoas aqui que estão listadas, elas são impedidas, tá, de exercer atividade empresarial. Letra A, pessoa cuja incapacidade fora declarada 5 anos após o início do exercício da atividade empresarial. Ou seja, uma pessoa que já tinha iniciado a atividade, tá, o exercício da atividade, e ela foi declarada incapaz. Tá? 5 anos, mais de 5 anos. Tá? Após o exercício, o início do exercício, né? Letra B, o produtor rural. O produtor rural ele não pode ser ele é impedido de exercer atividade de empresário. Letra C, um estrangeiro em processo de naturalização, alguém que nasceu em outro país, tá? É impedido também de exercer atividade empresarial. E letra D, um magistrado, um juiz, um desembargador, um ministro, tá? Essas pessoas elas são proibidas de exercerem atividade empresarial? E aí, meus amigos, letra A, letra B, letra C ou letra D? O que é que vocês me dizem aí? Tá? Aquele tempinho para vocês pensarem, certo? Mas eu digo a vocês aqui que a resposta correta seria a letra D. É isso mesmo? Letra D, isso mesmo, tá? O magistrado, gente, como eu falei para vocês, o juiz do primeiro grau, o juiz do trabalho, o juiz federal, o desembargador do Tribunal de Justiça, né, desembargador federal, por exemplo, o ministro do STJ, do TST, ministro do STF, tá? Essas pessoas elas são impedidas por lei, não só elas também, mas como a questão aqui só trouxe os magistrados, estou falando especificamente deles. Tá? São impedidas por lei de exercer essa atividade empresarial, atividade comercial, pode-se falar assim também, tá? Então, essa proibição, ela decorre da Lei Complementar número 35 de 14 de março de 1979, a Lei Orgânica da Magistratura, certo? Está prevista no artigo 36, inciso 1º, da LOMAN, como muitas pessoas chamam, né? Cria uma sigla, tá? Porque diz o seguinte: é proibido ao magistrado, é vedado ao magistrado, né, exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, sociedade empresária, tá? Inclusive uma sociedade de economia mista, né? Sociedade de economia mista, tipo Petrobras, Banco do Brasil, por exemplo, em que a maior parte do capital ela é de origem pública, do poder público, do ente público, enquanto que a outra parte ela vem de particulares, de diversas pessoas, tá? Exceto como acionista ou cotista. Olha, a própria lei ela permite, né? Tem essa expressa permissão de que o magistrado ele possa ser um acionista ou um cotista, tá? Aqui nós falamos do caso dos magistrados, mas eu posso destacar para vocês outras hipóteses. Por exemplo, o militar na ativa, tá? Militar na ativa, o Estatuto dos Militares, ele veda também o exercício dessa atividade. Os membros do Ministério Público, os procuradores, né, os promotores de justiça, certo? Eles também não podem. A lei orgânica do Ministério Público, ela também veda o exercício dessa atividade. Mas também, todos permitem, né, o exercício como
vedam o exercício como empresário, né? Mas permitem que você adquira cotas, adquira ações, você seja um acionista ou um cotista, tá? Mesmo tendo essas atividades, essas funções. Um outro exemplo de proibição, no caso dos servidores públicos federais, certo? O Estatuto dos Servidores Públicos Federais veda expressamente essa questão também, né? Eles não podem ser empresários. Ok, meus amigos? Outra situação também em que por exemplo, uma pessoa que ela é condenada por um crime falimentar. Está lá na Lei número 11.101 de 2005, certo? Enquanto perdurar os efeitos dessa condenação, ela não pode exercer atividade de empresário, certo? É um efeito da condenação. Está previsto na lei. Então, também ela está impedida por lei de exercer atividade empresarial, tá? Mas, voltando aqui à nossa questão, já em relação aos demais sujeitos de direito listados, né, na nossa questão, não há essa proibição, né? Se falou aqui em pessoa cuja incapacidade fora declarada 5 anos após o exercício da atividade empresarial. Não tem essa proibição. Produtor rural, também não tem. O produtor rural ele é considerado empresário a partir do momento que ele requer o seu registro perante a junta comercial. Tá? Aí sim ele se torna um empresário. Ok? Vamos destacar esse ponto. Um estrangeiro em processo de naturalização, nada impede, tá? Que ele também faça isso. Ok, meus amigos? Mas, voltando aqui, eu queria destacar para vocês o seguinte, o artigo 974, essa norma contida no artigo 974 do Código Civil, tá? Por quê? A pessoa que for declarada incapaz enquanto exercer atividade empresarial, ela poderá continuar a fazê-lo. Ou seja, ela pode continuar o exercício dessa atividade, desde que por meio do representante ou de um assistente, né? Conforme a previsão contida no artigo 974 do Código Civil, que diz o seguinte: poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor de herança. Como assim? Pelos seus pais ou pelo autor de herança? Gente, é o seguinte, pelos seus pais é se nós estivermos falando de alguém que é menor de idade, tá? E ele recebe essa empresa, né, como herança. Mas aqui fala em pais autor de herança, porque você pode receber uma herança sem ser dos seus genitores. Pode receber de uma outra pessoa. Você pode ser um herdeiro testamentário, por exemplo. Tá? Tudo isso foi previsto aqui na lei, né? O legislador não deixou essas situações em aberto, em descoberto. Tá certo? Então essas pessoas podem continuar a exercer a atividade, né? Exercidas enquanto eram capazes, né? Ou exercida pelos seus pais ou pelo autor de herança. Ok, meus amigos? Então, eu acho que essa foi a última questão. Isso mesmo. Vou jogar aqui a câmera para mim, tá, meus amigos? Foram algumas questões, né? Estouramos aqui um pouco o tempo de aula, né? Passamos aqui do tempo estipulado. A Camila já está aqui olhando para mim. O Davi também, tá? Mas vou encerrar esse aulão, meus amigos. Agradecendo a vocês pela escolha, pela confiança, pela preferência do nosso curso, né, de confiarem no nosso trabalho. Desejando a vocês muita força, muito foco, muita boa energia, para que vocês aproveitem os últimos dias, as últimas horas, para se concentrarem, para absorverem o conhecimento, para se prepararem emocionalmente, psicologicamente, intelectualmente para essa prova, sabendo que vocês são capazes, vocês chegaram até aqui, vocês estão estudando direito empresarial num domingo à noite, tá? Então, vocês são guerreiros, tá certo? Vocês são diferenciados, ok? Brincadeira, gente. Direito empresarial é maravilhoso, tá? Mas falando sério, meus amigos, toda boa energia para vocês. Continuem firmes os estudos, confiem em vocês, confiem primeiramente em Deus, tá? Coloquem Deus na frente, independente da sua religião, do seu credo, tá? Mas façam bem, façam o que é certo, que vocês vão chegar lá. E contem conosco para o que vocês precisarem, tá bom? Deixo o meu beijo, deixo o meu abraço para vocês. Deixo o código dessa aula também aqui, que o Davi tá me lembrando, META, tá bom? META, o código dessa aula. E desejo tudo de melhor para vocês, tá bom, meus amigos? Um abraço, fiquem com Deus.